graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Apocalipse 22, 21. Acabei. Olá, povo de Deus, tudo tranquilo? Acabei de ler a Bíblia, meus irmãos. Toda. Foi 1 ano e pouco, mais ou menos. Mas eu quero fazer esse vídeo aqui hoje para fazer um desafio para vocês. Primeiro eu quero passar um outro vídeo aqui, no meio desse, e depois eu quero convidar os irmãos para o ano que vem fazer esse desafio junto comigo, amém? Então assiste o vídeo aí e a gente já comenta depois. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, e se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta. Quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Uau. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus, e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. É isso aí, meus irmãos. Vocês estão vendo que a Bíblia não é só um livro, ela é um livro sobrenatural. Ela é a palavra de Deus. Então, por muitas vezes, meus irmãos, eu já passei por isso e sei de testemunhas de pessoas que já passaram por isso. Acordaram se sentindo meio ruim e estavam ali com algum problema. E aí Deus colocou o pensamento assim, vai ler a Bíblia. E a pessoa vai e abre a Bíblia. E a Bíblia, ela fala com a pessoa. Deus fala com nós através da palavra dele. E isso causa um efeito sobrenatural na nossa vida, porque aparentemente a Bíblia seria só mais um livro, é um conjunto de livros, não é? Só que não, meus irmãos, as palavras que tem aqui são as palavras de Deus, e a palavra de Deus, quando ela é ruminada, ela causa um efeito sobrenatural. O natural causa um efeito sobrenatural. Assim como vocês viram aqui nessa pesquisa, nesse estudo que foi feito. Então a Bíblia, meus irmãos, é a principal forma onde Deus fala com a gente.
O que falta para nós às vezes é perseverar. O que falta para nós às vezes é deixar de ouvir a voz do mundo e a voz do inimigo para que a gente não vá ler a Bíblia. Tudo que o inimigo quer é que a gente não leia a palavra de Deus, que a gente não conheça mais a Deus através da sua palavra, que a gente não conheça mais a Deus meditando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Eu posso ler um versículo da Bíblia aqui agora e Deus pode revelar alguma coisa para mim, mas tu pode ler aí o mesmo versículo, Deus pode revelar outra coisa para ti desse versículo. Qual livro natural, escrito, que acontece isso? Não existe, meus irmãos, é somente a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, porque ela transforma a gente. Deus fala com a gente através da sua palavra. E essa palavra aqui, essa palavra salva vidas, essa palavra salva famílias, essa palavra restaura casamentos, essa palavra tira pessoas das trevas e traz para a luz. Porque essa palavra aqui é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Não é a palavra do pastor, não é a palavra de sei lá quem possa ser, mas é a palavra de Deus. E quando a gente fala a palavra de Deus, é Deus que está falando, não é a gente. É o Espírito Santo de Deus que toma conta da gente para falar sobre a palavra dele. Por isso que a própria palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu vou criando fé. E eu quero fazer um desafio então, para 2022, a gente ler a Bíblia, toda ela de novo. São 1.200 capítulos, se eu não me engano. Se a gente ler 3 capítulos por dia, ou às vezes 4, porque dá uma média de 3, alguma coisa, eu posso ler 3 capítulos num dia, 4 no outro, 3 num dia, 4 no outro. Quando chegar no final de 2022, eu vou ter lido a Bíblia mais uma vez. Em 2023 de novo, talvez em 2023 eu possa ler 2 vezes, eu possa ler 6 ou 7 capítulos por dia. Mas eu quero te convidar, nesse momento, a fazer um propósito com Deus, de ler a palavra dele a partir do ano de 2022, 1º de janeiro, ler 3 capítulos por dia, ou 4, para que quando chegar no final do ano, a gente tenha ruminado mais uma vez a palavra do Senhor e tenha absorvido as coisas do céu para o nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu estava numa luta agora, porque eu queria terminar a Bíblia até o final do ano. Então eu estava, todo o tempo que eu tinha, eu estava lendo. E eu acabei. Para a glória de Deus. E eu quero de novo. E eu quero ler muito mais vezes ainda a Bíblia. Porque a cada dia, Deus fala comigo de alguma forma diferente. Na própria palavra dele. Amém? Então que Deus abençoe a todos aí. Um bom ano de 2022 para todo mundo. Agradecemos a Deus pelo ano de 2021. Toda a honra e toda a glória pertence ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque Deus é a nossa salvação.